As reações químicas são o resultado da transformação das substâncias após uma reação dos átomos. Os átomos eles reagem alterando ali aquelas substâncias e porventura gerando uma nova molécula. Ocorrendo a transformação ali dos átomos, altera a substância, mas os átomos em si não são alterados, mas ocorre uma transformação e traz novas moléculas. Mas os átomos que reagem, eles não têm nenhuma alteração, mas sim as moléculas. Surgem novas moléculas, então as moléculas são alteradas, ou uma forma nova acontece, um novo tipo de reação na substância. A substância é alterada através da reação desses átomos, da transformação deles. E como nós vamos ver aqui mais à frente, ela é bem abrangente esse tema, né, das reações químicas. Ele é bem simples a gente compreender e é bem interessante. A gente pode observar essas reações químicas, né, de como tudo, a todo momento está ocorrendo ali uma transformação, seja no ar, na água, ou realmente ali colocado, né, forçado no laboratório, como a gente pode apenas acelerar esse processo de transformação com experimentos, mas reações químicas estão acontecendo a todo momento, até mesmo no nosso corpo. O corpo humano, ele realiza reações químicas a todo momento. O nosso corpo, ele a todo momento está realizando ali reações químicas que são imperceptíveis aos olhos, mas que nós sabemos que está acontecendo uma reação química ali, uma transformação, na qual as células, no caso os átomos ali, né, os átomos ali estão, né, reagindo entre si, causando essas transformações e alterando, trazendo novas moléculas. E a base para nós podermos compreender ou entender esse tema, que existem 4 tipos de reações químicas, mas mas a base na qual eu falei da reação química, a reação química ela tem duas, ela precisa ter 2 fatores. Os reagentes, que é o estado inicial, e o produto. O que é o produto? O produto, ele é a reação final, ele é o estado final daquela reação, é o resultado daquela reação. Para ter uma reação, precisa de reagentes, que vão reagir entre si, ocorrer aquela transformação, alteração dos átomos, para que, após a reação daqueles 2 reagentes, ou pode ter mais de 2 reagentes, né? Acontece o produto, que é o resultado da reação. Então, uma reação química ela precisa de duas etapas: o estado inicial e o produto, que é o estado final dela. Então, no início ela vai ter uma forma, vai ter uma composição, vai ter vai ter ali sua essência, e logo após a reação vai acontecer um produto, uma coisa nova, digamos assim ali, ou então uma alteração do que já foi. A primeira das reações, dos tipos de reações químicas, né? A gente tem a reação de síntese ou então de adição, né? Pode ser conhecido por esses 2 nomes. São reações entre 2 substâncias que os reagentes que resultam em uma mais complexa. Então, no caso, é uma reação entre 2 substâncias, né? Que reagem entre si e que resultam em uma mais complexa. Então, basicamente, elas se somam. Elas se juntam, elas se somam para gerar uma reação mais complexa. Por exemplo, a síntese ou então a adição do gás carbônico, que seria um átomo de carbono mais 2 de oxigênio, que geraria o CO2, o gás carbônico. Então, resumindo, seria uma substância A mais uma substância B, que reagem entre si, tem a transformação, então se transforma em AB. Basicamente, as duas se juntam, uma adição ali. Elas se juntam para gerar uma reação mais complexa, né? Digamos que são 2 substâncias simples que, ao reagirem entre si, geram uma mais complexa. Agora vamos falar um pouco sobre as reações de análise ou decomposição. São reações em que uma substância reagente se divide em 2 ou mais substâncias simples. Essa decomposição pode ocorrer de 3 maneiras. Pode ser pela pirólise, que é a decomposição pelo calor, fotólise, a decomposição pela luz, ou então a eletrólise, que é a decomposição pela eletricidade. Então, digamos que ela é uma subtração, ela é já o contrário da outra tipo de reação, que é a síntese ou a adição, porque
ela começa, né? No caso, o início dela, o reagente ele já é uma substância complexa, então acontece o inverso da outra. Uma substância complexa, ela vira duas substâncias simples. É meio que você quebra aquela substância, né? E um exemplo dessa decomposição é a decomposição do óxido de mercúrio, né? Que é 2HGO, que vira 2Hg mais O2, né? Então, ela quebra aquela substância, ela se divide e vira duas substâncias. Ou então, uma que é complexa, ela acaba se dividindo, tornando ali duas outras substâncias, né? Dois outros tipos assim, reagentes, que talvez depois possam, tipo assim, ocorrer outra reação ali, né? E a gente pode ver isso também, por exemplo, essa mudança de reação química, né? Um exemplo, na própria água. Quando você pega um cubo de gelo, você coloca assim a temperatura no ambiente, você percebe que ele derrete. Por quê? Ali está acontecendo uma reação química da quebra da estrutura molecular daquele cubo de gelo, através da pirólise, que é a decomposição pelo calor, né? Que acaba quebrando aqueles ligamentos ali que juntam os átomos, né? Da água, do hidrogênio e oxigênio. E eles acabam se soltando, eles vão diluindo ali, né? Então ali é uma reação de decomposição também. Então agora vamos para o terceiro tipo de reação química, que é a reação de deslocamento. E como essa reação ela ocorre, como essa transformação das reações dos átomos ali, né? No caso, essa reação ela também é chamada de substituição ou de simples troca. Elas são reações entre uma substância simples e outra composta, levando à transformação da substância composta em uma reação simples. Então, nós temos assim, uma representação, digamos assim, mais ou menos assim. Tem assim que é a substância AB mais C se tornar C, no caso, com a substituição ali das substâncias, né? Ou então mesmo o B, ou AB mais C, que são aí o CB aí mais A, digamos ali assim, né? Um exemplo dessa troca, dessa reação de deslocamento, é a troca entre o ferro metálico, né? E o ácido clorídrico, né? Que ocorre ali uma troca, no caso de uma substância composta, que se torna uma substância simples, né? Há um deslocamento ali da substância, há uma reação entre os átomos, ocorrendo então ali uma substituição, um deslocamento das moléculas, né? As moléculas que antes eram uma molécula composta, ela mais complexa, ela mais ali estruturada, ela acaba se quebrando, se tornando uma estrutura mais simples, né? Ocorrendo uma troca ali, né? O que era simples vira composto e o que era complexo, no caso, né? O que era complexo vira simples, o que era simples vira complexo. Agora vamos para o último tipo de reação, que são as reações de dupla troca ou dupla substituição. Ela é parecida com a última que eu falei, né, da substituição, da troca ali, né, sendo que ela é ainda mais complexa e ocorre uma reação um pouco mais distinta ali, né. Elas são reações entre duas substâncias compostas que elas permitem entre si os elementos químicos, elas permutam, né, no caso, elas permutam entre si os elementos químicos ali, gerando duas novas substâncias compostas. Então, elas são duas substâncias compostas, né? Que permutam ali, né? Entre si alguns elementos químicos e geram duas novas compostas, né? Então, como se ocorresse ali de uma composta, uma separação que ao invés de virar duas simples, você acaba virando duas compostas, né? Nós podemos uma representação como assim, uma substância AB mais CD que vira AD mais CB, digamos assim. Um exemplo é uma dupla troca entre o cloreto de sódio e o nitrato de prata, né? Que vira então ali o NaCl mais o AgNO3, que viraria então ali o AgCi mais NaNO3, digamos assim. Então é bem mais complexo, assim, digamos que é uma reação bem mais difícil aí você trabalhar para estar analisando. De todas que eu falei, realmente era mais complexa, por isso eu deixei mais por último, né? É um pouco mais complicado para entender ali, é uma complexidade, né? Mas é bem interessante você analisar, você trabalhar com isso, estudar sobre, né? E você vê o quanto essas reações elas estão ali incluídas no nosso dia a dia, na natureza, no nosso corpo, enquanto a gente caminha, ao nosso redor está acontecendo várias reações que ao olho nu nós não conseguimos analisar ou estudar, mas quando nós ali
se aprofundamos naquilo, na pesquisa, no estudo, na busca pelo conhecimento, no entender cada reação, a sua mente se abre para uma vara de conhecimento que você nunca imaginaria que você teria, de entendimento, né? Você nunca mais vê as coisas como elas realmente assim eram antes, né? Você vê que tudo ali está acontecendo uma mínima reação química, da mais simples à mais composta, né? E é muito interessante isso. Vamos lá. E quando ocorre uma reação química, dependem da condição da temperatura e a concentração da substância. Então, é do contato entre elementos químicos envolvidos. As reações químicas elas podem ocorrer de maneira rápida ou lenta. Então, depende bastante de vários fatores, a temperatura, a reação entre aquelas partículas químicas que vão estar ali, aquelas moléculas, né? E dependendo, tipo assim, ela pode ser lenta, né? Pode ser gradativa ou então rápida. Pode ser uma reação, tipo assim, ali na hora. Então, as reações elas gasosas, por exemplo, elas são rápidas, pois as moléculas, como ingerem, se movem rapidamente. E se chocarem, no caso, né? Já as reações, elas entre componentes líquidos e sólidos são lentas, né? As gasosas, elas estão sempre ali agitadas. Então, elas conseguem se mover rapidamente e se chocarem, né? Então, como elas estão sempre ali, né? Assim como uma gasoso, né? No caso é pelo ar, se espalha rapidamente, ela se move livremente. Ela tá ali sempre se movendo, então, exemplo, tá sempre ali acontecendo aquela reação ali no ar, no gás, né? Ali ao redor. Então começa a se movendo rapidamente e ligeiramente, ela se chocar com qualquer outra, já ocorre uma reação ali. Já a líquida e a sólida, elas são mais gradativas, elas são mais lentas para acontecer. Elas têm um processo um pouco mais lento. Sendo assim, uma reação química ela ocorre quando duas ou mais substâncias elas entram em contato, né? Gerando ligações químicas que resultam em uma nova substância. Para que ela ocorra, os reagentes presentes nas reações químicas, eles devem ter atividade química para reagirem. Nota que reações elas químicas exotérmicas, por sua vez, elas liberam energia, pois a energia química das reações é maior que a dos produtos. Já as reações químicas exotérmicas, no caso, elas, por sua vez, elas liberam energia, pois a energia química é maior que a dos produtos, como eu falei antes, né? Vamos lá. Quando ocorre uma reação química, né? Quando elas ocorrem, como elas ocorrem, né? Depende bastante da condição de temperatura e concentração das substâncias e de contato entre os elementos químicos, né? Então, que estão envolvidos ali naquela reação, naquele momento, né? Então, vai depender desses fatores, assim, ambientes, né? E também das substâncias que vão estar ali naquela hora da reação. Então, as reações químicas elas podem ocorrer de maneira rápida ou lenta. Como eu falei, dependendo ali da situação, do ambiente, também dependendo dos reagentes, de que partículas estão sendo reagidas ali, estão tendo aquela transformação, né? Que varia de partícula para partícula, de átomo para átomo, no caso de substância para substância. Então varia bastante. As reações gasosas, por exemplo, elas são bem mais rápidas, pois as moléculas elas conseguem se mover rapidamente e se chocarem. Então, está acontecendo ali uma reação no ar, assim, gasosa, né, do oxigênio, por exemplo, uma partícula de oxigênio com a partícula de gás carbônico, está acontecendo no ar, né, ao nosso redor, e é rápido. Elas se movem rapidamente, elas são mais livres, né? Então, elas têm essa velocidade de movimento e ela começa a mover muito rápido, ligeiramente, a se chocarem, ali já ocorre uma reação, né? Então, já é diferente das reações entre componentes líquidos e sólidos, né? Porque ali a composição dos átomos deles, né, são um pouco mais complexas, elas são mais rígidas, elas não têm liberdade como as gasosas, né, que se movem livremente. Então, ali é um processo mais gradativo comparado com as gasosas, né? Por terem mais liberdade, mais velocidade, ali, se moverem e se chocam muito facilmente. Já as líquidas e sólidas, elas têm que ter todo um fator ambiental, assim como algumas gasosas também, né? Precisam do fator ali de temperatura, de tempo, né? Do ambiente, do momento certo. As sólidas e as líquidas também têm que depender muito mais desses fatores, né? Externos.
Sendo assim, uma reação química ela ocorre quando duas ou mais substâncias elas entram em contato. Ou, no caso, quando ligações químicas, gerando, né, ligações químicas que resultam em uma nova substância. Para que ela ocorra, os reagentes, eles presentes nas reações químicas devem ter atividade química para reagir. Então, tem que ter uma atividade química ali para que eles possam vir a reagir. E a gente nota, por exemplo, as reações químicas exotérmicas, que por sua vez liberam energia, pois a energia química dos reagentes é maior que a dos produtos. Já as reações químicas endotérmicas, elas absorvem energia, visto que a energia química ou entalpa dos reagentes é menor que a dos produtos. E nós podemos ver as reações químicas no nosso dia a dia como exemplo dessa que eu vou dar. Elas estão presentes no nosso dia a dia a todo momento, as reações químicas. E alguns exemplos, como eu falei, são o processo da digestão do nosso corpo, preparação de alimentos, a combustão dos veículos, o aparecimento da ferrugem, fabricação de remédios, registro fotográfico, extintor de incêndio, queima de parafina da vela, as explosões. Então, tudo isso são reações químicas que elas acontecem a todo momento, no nosso dia a dia. Mas nós não percebemos porque a gente vive no automático e sem o conhecimento necessário, a gente não percebe, a gente não tem esse olho para ver essas maravilhas da natureza que acontecem ao nosso redor a todo momento. Assim, nós percebermos, nós vemos o quanto complexo é a nossa realidade, o quanto complexo é o nosso universo, em que a ciência ela se aplica a tudo.